Investimento social é coisa séria. A vida de muita gente fica melhor com o investimento e a doação de pessoas e empresas. Por isso, o Ideias que Transformam vai falar sobre inovação social e o trabalho do ICOM, um trabalho que há 20 anos transforma a vida de comunidades como a Frei Damião, em Palhoça. E para falar sobre inovação social e sobre o trabalho que o ICOM desenvolve há 20 anos, eu recebo nesse Ideias que Transformam o William Narzetti, que é gerente executivo do ICOM. Tudo bem, William? Obrigada por nos receber. Tudo bem, o prazer é nosso. William, acredito que para começo de conversa, quem nos acompanha precisa se aproximar desse assunto inovação social. Afinal de contas, como a inovação social alcança a minha vida, a vida de quem nos acompanha? Bom, a inovação social nada mais é do que como é que a gente consegue pensar em diferentes arranjos, diferentes combinações para conseguir resolver problemas de interesse público, de interesse coletivo. Então a gente pensa em inovação, a gente pensa sempre em tecnologia, em coisas muito high-techs. E a inovação social é como é que a sociedade consegue se unir e combinar os recursos que ela já tem para resolver problemas que estão no seu dia a dia. Todo mundo no seu bairro conhece alguns problemas que existem, conhece outras organizações que já trabalham. A ideia é a gente combinar esses fatores para buscar um melhor resultado, para o interesse coletivo, né? Um exemplo que a gente pode trazer, por exemplo, mercados em bairros. Quem não conhece ou tem um mercado em bairro? O trabalho que o ICOM faz, inclusive na pandemia, contribuiu para a economia desses pequenos estabelecimentos, não foi? Sim, esse é um exemplo muito emblemático. No período da pandemia, todo mundo lembra, uma época trágica, onde as pessoas e que também os apoiadores que estavam fazendo doações compravam cestas básicas em grandes redes e doavam para as pessoas que precisavam. O ICOM olhou aquilo e falou, não, a gente precisa colocar inovação social nisso. O que a gente fez? A gente criou um banco comunitário onde, através de um aplicativo, a gente doava recursos para as pessoas nas áreas mais vulneráveis, sempre com o apoio das organizações locais, e essas pessoas podiam comprar bens de primeira necessidade nos mercados do seu bairro. Então, isso ajudou as famílias a poder fazer compras que complementavam a cesta básica que elas já ganhavam e também deu sustentabilidade e garantiu que os mercados de bairro continuassem abertos no período de pandemia. Poxa, isso foi uma baita de uma inovação que ajudou tanto o lado das famílias, mas também o lado dos empreendedores locais a conseguirem passar por esse momento de dificuldade. Sabe que a gente falou sobre o trabalho do ICOM e algo que poucas pessoas sabem é que uma das mais antigas, a mais antiga fundação social comunitária aqui do Brasil é o ICOM, isso. Correto? E como que funciona o trabalho de vocês? É somente na Grande Florianópolis, é em todo o estado? Explica pra gente. Isso, o perfil de uma fundação comunitária é algo muito forte nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, e foi trazido pela nossa fundadora, Lúcia Lagnello, aqui para o Brasil em 2005, e o ICOM é a fundação comunitária mais antiga em funcionamento. A gente atua especialmente na Grande Florianópolis e por meio de 4 grandes eixos. Um primeiro é produção de conhecimento, porque a gente entende que conhecimento técnico, conhecimento aprofundado, que envolva a comunidade, que envolva especialista, é fundamental para entender problemas públicos. Essa produção de conhecimento que vai embasar políticas públicas, o orçamento do município, que vai ajudar a conhecer quem são as organizações que trabalham com aquela temática e vai ajudar a direcionar soluções mais assertivas para esses problemas. Um segundo eixo que o ICOM trabalha, como uma fundação comunitária, é o fortalecimento da sociedade civil organizada, através de assessorias técnicas gratuitas e doações financeiras para essas organizações. Um terceiro eixo que a gente trabalha é o fomento ao investimento social privado. Empresas de diferentes portes que queiram investir, responsabilidade social, a questão do ISG agora que está tão em voga, elas queiram investir, o ICOM ajuda elas, assessora elas a pensar qual é o melhor investimento, quais são as organizações que trabalham naquela temática que ela quer investir ou em algum território específico que ela quer investir. E aí um quarto eixo que a gente trabalha é um eixo mais estruturante. A gente trabalha com desenvolvimento territorial de comunidades e com comunidades resilientes, questões climáticas. Um exemplo de desenvolvimento territorial que a gente vem trabalhando é na comunidade Frei Damião. Frei Damião, o IBGE elegeu como a maior favela de Santa Catarina, fica aqui no município de Palhoça, e é uma situação de vulnerabilidade bem elevada. Então, o ICOM montou um programa com 7 eixos estruturantes, com um comitê que se reúne mensalmente com mais de 40 organizações do poder público, iniciativa privada, sociedade civil e com um fundo de investimento para que no horizonte de 5 anos essa comunidade consiga mudar de patamar. Um bairro com alguns problemas como qualquer outro bairro, mas deixe de ser a favela mais vulnerável, a maior favela de Santa Catarina. Então, esse trabalho estruturante que a gente está fazendo esse piloto ali, uma metodologia piloto no Frei Damião, ele terá capacidade para poder ser extrapolado e ser implantado em várias outras favelas de Santa Catarina.
Vamos explorar esse assunto do projeto, do programa lá de Frei Damião, só resgatando então 4 eixos, são os quais o ICOM trabalha. A gente falou de diagnóstico social, porque fazer política pública no escuro é muito difícil. Ideias da sociedade civil, quando a gente pensa também nas empresas que querem doar, e esse quarto eixo que pensa nessa questão mais de território, de comunidades, de estruturar territórios e comunidades. Quando vocês chegaram na comunidade de Frei Damião há algum tempo, quando o projeto iniciou em 2022, correto? Como era a comunidade? Conta. Bom, o Frei Damião, o ICOM atua no Frei Damião há cerca de uns 15 anos já, sempre com ações de fortalecimento das outras ONGs, organizações da sociedade civil, que já atuavam na comunidade, mas com ações mais pontuais. Então, quando a gente compreendeu que precisaria fazer um diagnóstico mais profundo e montar um programa de desenvolvimento, a gente conseguiu melhorar muito a articulação e a colaboração entre essas organizações que estavam na comunidade, a articulação e a colaboração com o poder público, a Prefeitura de Palhoça, a articulação e o engajamento e o investimento de verdade de dinheiro com as empresas do entorno, porque Palhoça é um município que tem muitas empresas muito boas. O Frei Damião fica ao lado de um bairro super interessante, que é o Pedra Branca. Então, a gente conseguiu fazer coisas muito práticas. Por exemplo, as ruas eram todas de terra, quando chovia ficavam com lama. Hoje, quase 90% das ruas estão pavimentadas, com drenagem. A gente conseguiu fazer a ampliação da escola. Terminou agora o projeto para dobrar o tamanho da escola e ser a primeira escola de Palhoça de ensino integral. A gente vem trabalhando também a inserção desses jovens do Frei Damião no Instituto Federal de Santa Catarina, então, só no eixo educação. Então, a gente tem ações muito práticas que em 2024 a gente tem resultados muito robustos, que a gente pode também estar apresentando para a sociedade conhecer e se inspirar, e metas bastante audaciosas para 2025. Lembrando, a responsabilidade ela é coletiva. Uma organização da sociedade civil tem algumas responsabilidades, o poder público tem outras, a iniciativa privada tem outras. Juntos, cada um fazendo aquilo que é bom, existe uma complementariedade e o efeito é um efeito multiplicador, que a sociedade inteira ganha. Então, o trabalho do ICOM dentro desses 7 eixos e de todas essas instituições e entidades que estão envolvidas é ser o elo? É ser a entidade que está orquestrando todo esse projeto? Isso, a gente garante essa governança, né? A gente fala que a gente é o articulador, a gente acaba catalisando, acelerando essas mudanças, essas melhorias. Muitas coisas, as pessoas ou as organizações têm muitas boas intenções, mas às vezes tem algumas travas, tem algumas questões que não acontecem por alguns motivos. O ICOM ajuda a resolver essas travas, a dar uma fluidez para que os resultados aconteçam da maneira mais rápida possível e tendo o bem-estar, o interesse coletivo em primeira mão. Seria legal a gente falar como são 7 eixos, a gente falou principalmente aqui do ponto da educação, mas vocês regularizaram CEPs, tem regularização de endereços e CEPs em andamento. Vocês estão proporcionando para as pessoas uma vida mais digna, mais justa, de ter o seu próprio endereço, de ter CEP. Dá para citar outros resultados práticos como esse, William? Não, e com certeza. Por exemplo, as organizações que trabalhavam no Frei Damião já tinham ações estruturadas, mas a gente percebia que, um exemplo bem simples, os laboratórios de informática eram com computadores doados, muito antigos, e os professores voluntários. A gente chegou e falou, olha, a gente precisa ter computadores novos nessas 4 grandes organizações. E aí montamos laboratórios com computadores novos. Não basta só ter computadores, a gente precisa ter professores que sejam profissionais, pagos, dando aula todos os dias. Contratamos 8 professores, 2 por organização, para dar aula. Mas agora a gente precisa de um método para poder ter o melhor método de ensino possível. Firmamos um convênio com o IFSC, que é especialista, para que o IFSC venha e ajude a fazer essa melhor qualificação desses jovens no laboratório de informática. O que a gente percebe assim, é que está cheio de boas intenções. O papel do ICOM é entender essas boas intenções, vis-à-vis os desafios da sociedade, e organizar essas boas intenções para que a gente consiga trabalhar de uma maneira conjunta, inteligente, para que de uma maneira muito rápida os resultados apareçam. De quem é o mérito? De todos. No caso lá do Frei Damião, são mais de 40 organizações envolvidas. E o papel do ICOM é de grande animador, a gente faz a governança, a gestão desse grande programa. Então isso eu acho que é um pouco do segredo para fazer as coisas acontecer. Cada uma das organizações é fundamental para o resultado como um todo, mas é preciso ter alguma organização que ajude a dar esse direcionamento e garantir também que as coisas aconteçam, senão fica muito na intenção e não tem um resultado efetivo. O papel do ICOM é garantir que os resultados aconteçam e as pessoas percebam o valor desses resultados. É mostrar um caminho. William, você trouxe aqui que tem muitas boas ideias.
As pessoas que nos acompanham têm boas ideias que podem ter um impacto social positivo nas suas comunidades. Pode procurar o ICOM? Pode e deve. O ICOM é uma fundação comunitária que está aberta. Todas as nossas metodologias de trabalho, todos os nossos diagnósticos, são mais de 20 diagnósticos, todos os projetos que a gente já desenvolveu e vem desenvolvendo, eles estão à disposição. Eu acho que a grande questão é, quando a gente vai inovar, a gente pode fazer inovações incrementais. Aproveitem boas ideias que já aconteceram em outras cidades, em outras regiões, para implantar em suas cidades. As organizações que precisarem de assessoria, o ICOM oferece assessorias gratuitas. O ICOM tem programas de apoio financeiro para organizações. Então, assim, procurem o ICOM, o nosso site está à disposição. Super fácil, nossa equipe também está à disposição para poder oferecer o que vocês precisarem e trabalhar em conjunto. Vocês aprendendo com a gente também aprendendo sempre com organizações e pessoas que queiram se conectar com a gente. Organizações, pessoas e boas ideias, quando estão bem orquestradas, bem organizadas e juntas, nisso funcionam muito melhor, não é mesmo? Funcionam muito melhor. William, muito obrigada por nos receber, por falar sobre esse trabalho incrível que o ICOM faz há 20 anos. Obrigada. De nada. Conversei com o William Narzetti, que é diretor executivo do ICOM. Lembrando que ideias só transformam quando são transformadas em ação. Em breve, uma ideia sua, como o ICOM, pode acontecer por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima edição.